Bom dia, meus amores, tudo bem? Nessa semana, nós faremos uma revisão do primeiro bimestre. Eu sei, novamente, mas é importante revisarmos para fazer a atividade avaliativa, tá? Ok. Nós vamos começar com o módulo 1. O módulo 1, ele fala principalmente sobre os dois modos básicos de ver e observar o mundo ao redor e o gênero lírico, tá? Então, falando sobre os dois modos básicos de ver e enxergar o mundo ao nosso redor. Temos o modo objetivo e o modo subjetivo. O modo objetivo, nós enxergamos algo e descrevemos e analisamos ele de forma objetiva, ou seja, apenas aquilo que dá para ver, sem emitir a nossa opinião sobre ele, tá? Então, por exemplo, aqui tem um estojo, certo? Então, ele tem divisórias e cabem várias coisas, tá? Então, de forma objetiva, como que eu descreveria? É um estojo retangular com zíper, na cor roxa clara e que tem divisórias para lápis e canetas e um fundo para coisas em geral, tá? Então, essa é a forma objetiva de descrever algo. Subjetivamente, eu vou emitir a minha opinião sobre este objeto, sobre como ele faz me sentir, tá? Então, eu amo esse estojo, porque ele é grande o suficiente para caber tudo o que eu preciso, além de ser na minha cor favorita, que é roxa, e tem essas divisórias incríveis, né, que cabem tudo certinho e é bem fácil de limpar e de colocar tudo o que eu preciso, tá? Então, vocês viram que a forma como eu analisei de forma objetiva e subjetiva são diferentes, né? A forma objetiva, então, eu sou direta e clara. E a forma subjetiva é quando eu envolvo emoções, sentimentos, tá? Então, nós não emitimos essas opiniões e esse julgamento apenas em objetos, mas em tudo que está ao nosso redor. Então, até pessoas, né? Então, por exemplo, eu olho uma pessoa e falo, nossa, que pessoa bonita, né? Que pessoa linda. Eu estou falando de forma subjetiva, porque eu estou analisando o meu sentimento. Porque às vezes outra pessoa ali do lado não acha aquela pessoa linda e maravilhosa, né? E de forma objetiva, nós só descreveríamos a pessoa, sem emitir um julgamento, ok? Então, esses são os dois modos básicos de ver e enxergar o mundo que está ao nosso redor, tá bom? Agora, nós iremos para o gênero lírico. O gênero lírico, ele segue algumas características principais. O primeiro deles é que ele fala de forma subjetiva, porque envolve sentimentos, tá? Ele geralmente tem textos curtos, os poemas são bem curtinhos, porque ele tem uma expressividade muito grande. Então, se nós escrevêssemos poemas no gênero lírico de forma muito extensa, não seria tão expressivo quanto de forma curtinha, tá? Outra coisa é que temos o eu lírico, né? Vocês já estão cansados de saber o que é o eu lírico, mas eu vou aqui falar de novo. Eu lírico é a voz que fala dentro de um poema. Ele expressa suas vivências profundas, seus sentimentos em relação a algo ou a alguém. E o tempo em que se passa normalmente é o presente, tá? Então, nós falamos muito sobre sentimentos, sobre algo do que nós estamos sentindo hoje, agora, né? Então, normalmente, os poemas do gênero lírico estão no presente. Resumindo o gênero lírico, temos presença do eu lírico, expressividade de sentimentos, modo subjetivo, normalmente são textos curtos e se passa no presente. Acho que eu já falei. Então, tá? Qualquer dúvida, por favor, me perguntem. Vamos entrar agora no módulo 7, tá? O módulo 7 é o meu módulo preferido do 8º ano. Então, eu espero que vocês tenham entendido naquela primeira vez que eu expliquei, mas caso haja alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Então, vamos começar na página 70, naquele pequeno vocabulário de poesia. Começamos com estrofe e verso.
Estrofe é um conjunto de versos e verso é cada linha de um poema, tá? O estribilho ou refrão é a parte repetitiva do poema ou da música. Rima, temos rimas perfeitas e imperfeitas. Rima é a coincidência dos sons, tá? Então, os sons rimam, os sons combinam. Temos as rimas perfeitas, que elas são totais, né? Então, todas as rimas combinam perfeitamente. E as imperfeitas, que elas combinam parcialmente, tá? Tá. Verso livre. Então, quando nós fazemos a escansão e verificamos que cada verso tem uma quantidade diferente de sílabas, são versos livres. Se todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas, são versos metrificados. Verso branco são versos que não têm rima e versos rimados são versos que têm rimas, ok? Vamos falar sobre escansão. Escansão é o ato de decompor o verso para verificarmos a sua composição, tá? Temos duas regras básicas. Contar as sílabas de versinho por versinho, tá? Então, contar as sílabas até a última sílaba tônica do verso, tá? E depois considerar a pronúncia habitual da frase. Então, nós verificamos, por exemplo, quando a palavra tem 2 R's, né? Cachorro. Então, nós, na gramática, falamos cachorro. Nós falamos assim, a pronúncia é assim? Não, né? Nós falamos cachorro. Os 2 R's ficam juntos na pronúncia. Então, na escansão também. Então, o que vale na separação silábica é a pronúncia das palavras, ok? Na página 71, nós temos a quantidade de sílabas e a classificação delas. É muito importante saber diferenciar essas quantidades de sílabas, tá? Que vai cair na atividade avaliativa. Na página 72, nós temos o ritmo. Daí fala sobre o decassílabo heróico e o sáfico. O heróico é quando os acentos dominantes do verso estão na 6ª e na 10ª sílabas, tá? E o sáfico é na 4ª, na 8ª e na 10ª sílabas, ok? Então, é a parte mais forte dos versos que aparecem nessas sílabas específicas. Agora, vamos falar sobre esquema de rimas, né? Para mim, é a parte mais fácil da escansão. Nós sempre começamos pela ordem alfabética. Então, letra A. O primeiro verso do poema sempre vai ser A, tá? E nós só conseguimos fazer o esquema de rimas quando tem versos rimados. Se o poema não tem rimas, não tem para que fazer esquema de rimas, né? Então, a gente sempre começa com a letra A. Então, a gente pega a última palavra do primeiro verso e qual outra palavra dos outros versos que rimam com ela, tá? Então, eu vou mostrar aqui no exemplo para ficar mais fácil. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas na página 10, tá? Então, ó, fingidor. Fingidor termina com dor, certo? A gente coloca o A ali. Completamente rima com fingidor? Não. Então, a segunda vai ser B, tá? Não rimou, então a gente muda de letra. B. Daí, no próximo verso, é dor. Dor. Dor rima com fingidor? Rima. Então, ele vai ser A também, tá? Daí, sente rima com fingidor? Não. Sente rima completamente? Sim. Então, a gente coloca B. Então, o esquema ficou A, B, A, B. Então, ela é alternada, tá? Então, nós temos esses tipos de esquema de rimas. Temos a alternada, temos a interpolada e a emparelhada. Então, A, B, intercalada. Ou alternada, né? Temos as emparelhadas, que é A, B, B, e as interpoladas A, B, B, A, tá? É muito importante que vocês saiam do 8º ano com isso super fresquinho na cabeça, porque no 9º ano vocês vão continuar usando, tá?
Então, eu sei que essa explicação foi rápida, mas qualquer dúvida pode assistir o vídeo anterior também que eu enviei, tá? Podem me perguntar também. É isso, beijo.